Ele é transferido de escola e agora tem que enfrentar um grupo de garotas armadas que querem o disciplinar. Começa com nosso prota chamado Nomura chegando em sua nova escola. Ele percebe que só tem garotas andando pelo pátio. Eles estão deixando a gente sonhar! Todas elas estão armadas. É pra matar gente. Então nos mostra 5 garotas em uma reunião. Estão falando sobre o nosso prota e dizendo que ele é um inimigo que adentrou o território delas. E conversam sobre como vão lidar com ele. Uma das garotas tem um baita urso de estimação. Logo em seguida, um cara vestido de mulher fala com nosso prota. Ele toma um susto e logo percebe que todos os homens de lá estão vestidos com roupa de mulher. O cara diz que seu nome é Mazuko e que caso Nomura queira ficar tranquilo lá, ele também vai ter que se vestir de mulher. Ele diz que não curte muito e não vai fazer isso. Você vai morrer! Na reunião, uma garota que elas chamam de Imperatriz entra na sala e diz que precisa alertar elas sobre nosso prota. Ela diz que já enfrentou ele no passado e o cara é brabo. Uma garota chamada Rin diz pra elas não se preocuparem que ela vai dar um trato no nosso prota. Ele vai até a sua classe. Quando ele abre a porta, já dá de cara com Rin o aguardando. Ih, rapaz. Elas botam o homem contra a parede e apontam suas armas dizendo que ele não está ciente da situação dele. Ele diz que ainda não entendeu por que as garotas usam armas e os garotos estão usando maquiagem. Uma garota começa a explicar o sistema. Ela diz que essa escola originalmente era apenas de garotas, mas recentemente foi liberada para o sistema misto. Com isso, as garotas começaram a ficar com medo de alguns garotos. Então criaram um conselho chamado Tekangoken, com 5 garotas, as quais podem andar armadas pela escola e possuem o poder de aplicar qualquer penalidade aos garotos. Com isso, a escola virou referência e os garotos delinquentes de outras escolas são mandados para lá, para serem corrigidos. Então Rin diz que o dever do Tekangoken é corrigir os garotos transferidos como o nosso prota. Não sabia. Mazuko diz que a única forma de viver lá é jogando fora a sua dignidade. Nosso prota fala que elas são covardes, pois estão apontando armas para um cara desarmado. Rin pergunta se ele está supondo que venceria caso estivesse armado, e se esse for o caso, ela vai conseguir uma arma para ele. Ele diz para ela conseguir um megafone para ele poder gritar por socorro. Tá tão engraçado hoje. Rin fala que no momento ele tem apenas 2 opções, se render a ela ou abandonar a escola. Ela manda ele escolher, e ele diz que já se decidiu, e fala que não vai escolher nenhuma e nem outra. Todos ficam espantados com a ousadia do caba. Rin diz que antes que o sinal toque, ela irá corrigir ele. Nosso prota olha em direção ao relógio, o que faz com que todos olhem também. As garotas se distraem e ele já passa por debaixo da saia de uma das meninas. Ele vai até a janela da sala. Rin pergunta se ele pretende correr, e ele diz que estará de volta no próximo sinal. Aponta para a menina e diz que sua calcinha é roxa. Cara de pau. Ele, que não é besta, já dá no pé. Rin sai correndo atrás dele e pergunta até quando ele pretende ficar correndo. Ele pergunta se também é proibido andar livremente por aí. Ela diz que os homens têm que pedir permissão para poder sair pela escola. Rin saca sua espada e ataca nosso prota. Ele desvia, mas sua gravata vai de base. Ele tenta acertar um chute para desequilibrar ela, mas ela defende com a espada. Rin diz que nosso prota tem uma boa flexibilidade por conseguir desviar dos golpes dela. Ele diz que ela está deixando ele envergonhado. Ela fala que ele deve ser bom de briga. Ele fala para eles pararem de lutar e sentarem para conversar sobre o quão bom de briga eles são. E diz que acha fofo a forma como ela balança a espada com facilidade, mesmo tendo braços pequenos. E diz que gosta de garotas com músculo. Ela diz que muito músculos dificulta a respiração. Ela fala o nome da habilidade dela, mas eu não entendi uma palavra do que foi dito. Só palavra complicada. Uma garota de cabelo branco, que faz parte do conselho, começa a explicar o estilo de luta de Rin. Ela diz que Rin utiliza a respiração para melhorar seus golpes, e diz que nenhum homem tem a menor chance contra Rin. Rin já lança um golpe de ponta e rasga a camisa do nosso prota. Ele pergunta se ela pretende arrancar a cabeça dele ou o peito. Ela diz que ele é homem, não precisa de peito. Ah, bom. Ele diz que precisa de seu peito, para uma luta de mamilos no ano novo. Sabia não? Ela ataca e ele aproveita a abertura para dar uma rasteira nela, mas ela desvia. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado.
Então ela lança outro golpe, e dessa vez acerta o rosto de nosso prota. Ele diz que ela realmente é forte, então ele enfia a mão no bolso e pega sua luva de pedreiro. Ele diz que é a sua arma secreta. A luva é resistente a lâminas, então ele desvia a espada com a mão. Ela lança vários golpes, mas ele desvia de todos. Ele dá de costas em uma árvore e fica encurralado. Rin dá vários golpes na direção do coco dele, mas ele bota a mão para se defender. Ele tá esperando ela ter que recuar para respirar para poder ter a oportunidade do contra-ataque, mas ela sabe que ele está esperando essa abertura. Ela perde o ritmo por um segundo e ele já consegue reverter a situação. O maluco é brabo. Ele toca na barriga de Rin. Você tira a mão de mim, meu irmão! Ela diz que deveria elogiar ele por conseguir tocar nela, e já pergunta quais as últimas palavras dele. Pão de batata. Ele diz pra ela largar a arma e botar a mão na cabeça. Ela ignora, então ele lança uma rajada de ar pela palma da mão, que acaba lançando o Rin pra longe. Dime aí, Botozinha! Ele diz que essa técnica ele criou a partir de uma falha em uma outra técnica, e ainda não deu um nome para essa habilidade. Ele fala que está pensando em um nome. Quando ele vai pronunciar, Rin fala a palavra Madan. Ele fica nervoso e pergunta quem falou sobre isso para ela. Nesse momento chega uma garota de cabelo rosa pelas costas e já dá uma cacetada na cabeça do nosso prota. Acaba fazendo ele tascar o beijão em Rin. Nice. O beijo foi tão violento que até quebra a máscara de Rin. Ele já dá um pulo pra trás e pergunta o que foi que a garota fez. A garota diz que a culpa é dele. Rin levanta tremendo igual vara verde. Nosso prota e a garota pedem pra ela se acalmar. A garota, no pânico, diz que é proibido assassinato ao redor da escola. Rin diz que vai fazer ele se arrepender disso. Chama a polícia, chama a polícia. E assim acaba este episódio, ó. Tamo junto, deixa o like, se inscreva.